Mateus capítulo 25, versículo 5. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí meu esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não o conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Amém. Irmãos, Jesus aqui ele vai citar uma parábola das 10 virgens, um casamento, a parábola do casamento. Mas aqui Jesus ele sempre usou duas verdades, porque Jesus ele queria explicar o mundo espiritual, mas ele queria conversar com o povo da maneira que o povo entendia, não do jeito que os fariseus entendiam. Jesus queria colocar no coração das pessoas aquilo que ele veio fazer na terra. Aqui Jesus ele usa duas verdades, a verdade física e a verdade espiritual, para explicar o seu plano. E você vai perceber que quando fala de 10 virgens, fala de quê? De pureza. Todos nós, quando começamos a andar na presença do Senhor, a gente busca, a gente ora, a gente jejua, a gente paga o preço. Se é toda pessoa, a gente tem uma fé genuína, verdadeira. Há muitas pessoas no meio do caminho, acaba olhando para o lado, acaba olhando para o homem, para os problemas, para as dificuldades que esse mundo apresenta, e acaba esquecendo que o Senhor é que guarda, que é o Senhor que abençoa, que é o Senhor que protege. Você vai perceber que essas pessoas elas começam a colocar dificuldade para servir ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que os cuidados deste mundo, ele vem e cerca a gente. Se a gente não vigiar, não tomar cuidado, e continuar servindo ao Senhor, mesmo que as dificuldades, mesmo diante dos problemas, a gente tem que servir ao Senhor, porque a palavra aqui mesmo diz que as insensatas, elas não pensavam antes de falar, elas não pensavam antes de agir, agiam por impulso. A gente tem dois comandos na mente da gente, que é o racional e o subconsciente. Muita gente acha que é o racional que domina a gente, mas não é. É o seu subconsciente que te domina. Isso é quando a pessoa não tem equilíbrio. Por que você está falando isso, pastor? Porque o nosso subconsciente, irmão, ele nos leva a fazer coisas que a gente não queria fazer de imediato. Você já percebeu que você fez alguma coisa assim no instantâneo, você se arrependeu na mesma hora? Isso se chama seu subconsciente. Porque se você fosse
parar para analisar, esse é o seu racional, é o que devia te dominar. É você parar, analisar a situação, pensar direitinho e falar as palavras certas. Mas muitas vezes a gente deixa a emoção tomar conta da gente e a gente não para pensar que a gente vai ferir. E quando a gente perde, a gente passou do lado. Eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter falado isso com você. Isso aí é uma pessoa insensata, isso é uma pessoa sem sabedoria. Você já parou para pensar se Salomão agisse na emoção quando aquelas duas mulheres se apresentaram ali para ele, falando que aquele menino que estava vivo era daquela primeira que falou com ele? Você já reparou que Salomão ele fez o quê? Ouviu as coisas. Aí ele viu que elas estavam no impasse, ele falou: me dá uma espada, vou partir a criança no meio. Dá um pedaço para cada um. Dá um pedaço para cada um. E uma das mulheres, que era a mãe, pegou o cristão, desde a criança para ele. E a outra queria que matasse. E a Bíblia vai dizer que Salomão pega e fala assim: não, dá ela, o filho é dela. Isso é uma pessoa que tem sabedoria, é uma pessoa que raciocina, é uma pessoa que pensa, é uma pessoa sensata. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que a lâmpada dessas que por dentro estava se apagando. Muitas vezes os cuidados deste mundo, ele faz que a gente abandone a presença do Senhor, né, os prazeres. Mas a palavra do Senhor, ela diz que a gente tem que continuar firme na presença do Senhor, que a gente tem que continuar buscando, porque nesse mundo nós teremos aflição, mas há uma promessa para nós. Há uma promessa que a gente um dia vai se encontrar com Ele na glória. Há uma promessa que tudo isso aqui vai se passar. A estadia com Ele lá no céu vai ser para sempre. E lá não tem como a gente adorar outras coisas, somente Ele, clamar a Ele, glorificar a Ele. Lá vai ser dia e noite, falando assim: santo, santo, santo é o Senhor. Lá vai ser dia e noite adorando Ele. Mas que a gente possa pensar aqui, mas ficar a eternidade adorando Ele lá. Mas para isso, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que as loucas, elas queriam azeite, e as poderes falou assim: não que não falte a nós, nem a nós, mas ir de comprar. E a palavra vai falar que o noivo chegou, pastor. Quando o noivo chegou, as prudentes, as que estavam preparadas, ou seja, Deus ele não veio buscar ninguém despreparado. Deus ele veio buscar pessoas preparadas. Como assim, pastor? Me explica, como é estar preparado? Se você tem orado, se você tem jejuado, se você tem amado o seu próximo como a ti mesmo, se você tem guardado a palavra do Senhor, pregado a palavra do Senhor, você se encontra dentro desse quesito que eu estou falando. Você vai encontrar com Ele, você vai estar com Ele. Agora, se você não fazer nada disso, infelizmente você vai ficar fora. Aí as pessoas vão dizer: não, mas eu fiz a tua obra, eu preguei. Fala de quê? De pastor, de liderança, de pessoas, pastor, que profetizaram, que entregaram a revelação, pessoas que tiveram a vida inteira dentro da casa do Senhor, mas não serviram a Deus de verdade. Ou seja, foram pessoas que fizeram a obra do Senhor, foram pessoas que serviram ao Senhor, mas nem todas as pessoas que serviram a Deus fizeram a obra de Deus no céu. Vai estar com Ele. Vocês já repararam nisso? Não vai estar com Ele. Por quê? Porque não
para atacar, para ferir, para apontar o dedo, para apontar o pecado de alguém, mas esqueceu da onde que Deus tirou, esqueceu da onde que Deus tirou ele. Muitas pessoas hoje são assim, esqueceu da onde veio, esqueceu que era um pecador, esqueceu, pastor, que era um usuário de crack, que era um ladrão, que era um fornicário, esqueceu, mas agora está apontando o dedo das pessoas, esquecer que um dia ele está embaixo, que ele pecou, que ele falhou, e Deus não se agrada disso. Por isso que essas pessoas vão ficar de fora. E as pessoas têm mania de falar que não, a gente está nesse mundo para se preparar. Se prepara para você ficar. Estou sendo sincero. Se você ficar se preparando para ficar, infelizmente você vai ficar na terra. E se doer de fé. Por que você está falando isso, pastor? Mateus capítulo 24, quem quiser abrir aí. Mateus capítulo 24, versículo 36. Versículo 36. Outros livros falam o quê? A gente tem que se preparar. Você se prepara para o casamento. Você se prepara para ir para a igreja. Você se prepara para ir para o trabalho. Você se prepara para ir no cinema, para festa, para uma viagem. Para isso você se prepara. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Mateus capítulo 24, versículo 33. Porém, naquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Sabe quem falou isso aqui? Jesus. Jesus está falando que unicamente meu Pai que sabe esse dia. E as pessoas acham que não, a gente tem que se preparar, a gente tem que se preparar para o filho. A gente tem que andar preparado, perdoando, amando a sua esposa, amando os seus filhos, dentro da sua casa, ensinando o caminho que deve andar, que deve estar na presença do Senhor. Se vocês têm feito isso, vocês podem ter certeza, vocês se encaixam nisso que eu estou falando aqui. Agora, se você não tem feito isso, muda a sua atitude hoje, muda a sua direção hoje. Peça perdão para o Senhor e fala para o Senhor, a partir de hoje eu vou fazer diferente. A partir de hoje, se eu estou errado na minha atitude, eu vou fazer diferente, mas eu quero estar com o Senhor. Aí você vai ver que mesmo você passando por dificuldade, você vai estar com Ele. Você vai ter certeza dentro do seu coração. Não, eu estou passando por dificuldade. Mas se eu morrer hoje, eu tenho certeza que vou estar com Ele. Porque a gente não sabe, irmão, se Deus pode vir espiritual. Talvez a gente está pregando a palavra, o Senhor pode levar, né? A gente nunca sabe que hora que Deus vai buscar. Mas que nesta noite nós possamos andar preparados. Não só para a vida do nosso Senhor e Salvador, mas a Bíblia diz que todo ovelha tem que andar preparado. Até para pregar, a gente tem que andar preparado. Agora, para a vida do Senhor, nós possamos estar dentro da vontade do Senhor, buscando Ele em espírito e verdade. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.